quando a gente fala do poder do viés inconsciente, como que a gente traz, né, esse entendimento do que é inconsciente, eu deixo aquela pergunta, né, como que a gente pode criar times de alta performance, plurais, né, diversos, dentro de um ambiente inclusivo, trazendo todo o contexto do viés inconsciente, né? Aí a gente pode perguntar, Lisa, mas o que é o viés inconsciente que você tanto gosta de falar, né? Vocês já pararam para avaliar quantas vezes no dia a gente pisca? Já conseguiram contar alguma vez? Não. A gente sente quando o nosso corpo dá o comando para que a gente possa piscar? Também não. Acontece de forma inconsciente, mas a gente sabe que isso é necessário por toda uma questão, né, de hidratação dos olhos, enfim, todo o contexto que eu não vou detalhar com vocês, né? Mas da mesma forma que uma piscada de olho é natural e o nosso corpo manda esse comando para que a gente pisque os olhos, na mesma velocidade acontece a construção de um viés inconsciente dentro da nossa mente. Lisa, o que é o viés inconsciente? São todas aquelas histórias, né? São todos os preconceitos que a gente carrega da nossa jornada, são todos os nossos pensamentos, crenças que a gente acredita e não questiona, que está acontecendo o tempo todo no nosso inconsciente, na velocidade de um piscar de olhos. Vejam só, uma percepção inicial, ela acontece no nosso inconsciente em 0,007 segundos. A gente observa e já tem uma percepção. Essa percepção, ela vira um comportamento, ou uma atitude, ou uma decisão em 0,4 de segundo. Então, imagine só, todos os nossos processos mentais, a gente que costuma falar, nós somos animais racionais, é o que nos diferenciam, né, o ser humano, nós somos racionais, todas as decisões que a gente toma está ali dentro do limite, avaliando. Mas aí eu venho e trago essa provocação para vocês. O nosso cérebro, ele inicia uma percepção e transforma em um comportamento na velocidade em que a gente pisca os olhos. Interessante, né? Imagina só se a gente está seguindo todas essas influências, né, do viés na velocidade de um piscar de olhos e a gente está o tempo todo tomando uma decisão, avaliando uma pessoa, né, interagindo com outras pessoas, né? E tudo isso acontece em frações de segundos e não necessariamente a gente tem domínio sobre ela. Por muitas das vezes a gente estabelece até pré-conceitos formados dentro de uma avaliação que a gente tem em menos de um segundo. Lisa, como que a gente pode então, a partir disso que você está nos falando, como que a gente pode trabalhar para que as nossas decisões, as nossas relações aconteçam de forma consciente? Como que eu venço, né, o viés inconsciente, né? A Banjari, ela diz que para que a gente possa vencer, a gente primeiro precisa entender e derrotar os nossos preconceitos enquanto pessoas. Todos nós temos vieses inconscientes. E por muitas das vezes eles são formados a partir do contexto de criação, de relacionamento familiar, ou até mesmo de vivências nossas do passado que a gente acaba carregando ao longo da nossa vida. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer. Nós temos vieses inconscientes e a partir desse momento que a gente reconhece, a gente precisa entender e não ter vergonha de assumi-los para que a gente, a partir desse momento, entenda como tratar e como blindar para que as nossas decisões, as nossas relações sejam mais pautadas naquilo que a gente acredita, no que a gente está vivendo, no nosso relacionamento, com base nos resultados que essa pessoa entrega, né? Dentro do contexto de liderança, isso é muito importante, principalmente, né? Porque a gente está ali avaliando o colaborador o tempo todo, então a gente precisa entender, identificar quais são os nossos vieses e trabalhar para que a gente cometa cada vez menos, né, o julgamento com base em algo que se formou no nosso inconsciente. E aí, quando a gente fala do contexto dentro de diversidade e inclusão, eu costumo falar que o viés tem um papel fundamental. Não tem como a gente falar sobre diversidade e inclusão, não tem como a gente falar de relações humanas sem a gente entender que o viés está diretamente ligado a essas situações, certo?
Mas aí, antes de mais nada, eu gostaria de resgatar dois conceitos para a gente não ficar muito perdido. Quando a gente começa a falar de viés, de diversidade, a gente geralmente fala dos grupos minoritários, privilégios, e aí só para que a gente fique todo mundo na mesma linha, eu vou estar nivelando esses conceitos. Quando se fala de um grupo minoria, não necessariamente esse grupo representa a menor quantidade de pessoas pertencentes ao grupo, mas sim que aquele grupo possui uma representatividade em posições de liderança, em cargos políticos, em posições de CEO menores. Então, a gente tem exemplos de pessoas, público feminino, né? Se a gente for avaliar o contexto de mulheres no Brasil, representa mais de 50% do Brasil. Mas quando a gente fala para lideranças, posições, representam a grande minoria, porque são, de fato, uma parcela, uma representatividade baixa. Por isso, minoria. E quando a gente fala de privilégio, é quando a pessoa ela tem liberdade plena de escolhas, sem nenhuma interferência dentro do contexto de raça, de gênero, ou de algum posicionamento, pensamento ou comportamento. Estamos nivelados até aqui? Podemos seguir, então. Bom, quando a gente começa falando, né, do poder do viés, de diversidade e inclusão e como que isso impacta nas nossas relações no dia a dia, eu gosto muito dessa figura representativa. Quando a gente fala de relações dentro de diversidade, a gente tem 4 cenários. O primeiro cenário, ele mostra exclusão. É quando a gente tem grupos de pessoas muito parecidas convivendo e pessoas diferentes acabam não entrando nesse grupo. Quando a gente pensa igual, a gente tende a se aproximar, concordam? Então, digamos que eu e o Marquinhos, a gente mora na mesma cidade, a gente estudou na mesma escola, logo a gente cria um vínculo de afinidade muito próximo. Isso é carregado de viés. Dentro do contexto de relações, seria como se eu me fechasse com um grupo, com o Marquinhos, e excluísse todas as demais pessoas de entrarem dentro desse grupo. O segundo cenário é o cenário de segregação. A gente entende que existem pessoas que pensam, se comportam ou diversas diferenças, só que esses grupos, eles se fecham entre si, tá? E não necessariamente compartilham o mesmo ambiente. Quando a gente fala de integração, e esse é um dos pontos que mais chama atenção, principalmente nas relações organizacionais, a gente compartilha até o mesmo ambiente, né? Nós estamos todos aqui dentro da sala, só que mesmo dentro da sala, a gente se fecha em grupos, né? É como se eu e o Marquinhos fechássemos um grupo, o Guedes e o Pedro fechassem um outro grupo e assim sucessivamente. Estamos no mesmo ambiente, mas a gente não interage, a gente trabalha de forma ainda assim separado. E o melhor dos grupos, que aí é quando a gente começa a trabalhar melhor e entende o poder do viés e o quanto que ele é importante para que a gente tenha um ambiente inclusivo, a gente tira todos esses vieses que podem sim fazer com que a gente categorize as pessoas e a gente passe a interagir juntos. E eu gosto muito de fazer, para quem está vendo a tela, a gente tem uma série de pontinhos, os pontinhos verdes, rosa, roxo. Quando a gente começa nesse processo de integração, onde a gente entende, sabe, a realidade de uma pessoa, a realidade de outra pessoa, o contexto de pensamento, contexto de raça, de diversidade como um todo, a gente cresce em conjunto. É nesse momento que existe, de fato, a colaboração entre as pessoas. E por que não dizer até que a gente vai fluir, né, vai se multiplicar dentro desse contexto? Porque é nesse cenário que a gente consegue desenvolver de forma criativa, a gente consegue pensar em modelos de negócio que propensem e atinjam o melhor grupo de pessoas possíveis. Então, quando se olha para esse cenário, qual que é o cenário que a gente quer estar incluso, né? É o cenário de inclusão, onde estamos todos ali com trocas, decisões voltadas para o que é melhor para o negócio e as nossas relações também estejam fluidas, sem preconceitos, entendendo o posicionamento e, acima de tudo, respeitando cada um na sua diversidade, né? Então, para que a gente tenha um ambiente propício para a inclusão, a gente tem 4 pilares, né? A gente tem o pilar do respeito, eu acho que ele é um dos mais importantes, a gente precisa entender e respeitar a todos. A gente tem a autenticidade, a gente precisa respeitar e garantir que todos sejam autênticos, que possam ser quem de fato eles são.
para que nesse momento a gente se abra para a diversidade e uma vez promovendo a diversidade, a gente evolua na construção de um clima, de fato, inclusivo. Lisa, por que tudo isso você traz para o conceito do viés inconsciente? Vamos resgatar. O viés inconsciente, ele é carregado de estereótipos, preconceitos e crenças. Lembra que eu falei para vocês que a nossa mente cria, né, histórias, ou então as nossas vivências que a gente teve lá no passado, a gente carrega até hoje. Essas vivências, essas histórias que a nossa mente desenvolve, cria, ou aquilo que a gente aprendeu com o pai, com o avô, com o vô, com a avó, com o tio, enfim, com a nossa família, a gente carrega para a nossa vida adulta e carrega para toda a nossa vida. E com base em todas essas experiências, a gente determina estereótipos, ou a gente categoriza pessoas, categoriza produtos, categoriza relações. E isso é muito natural do nosso cérebro e acontece no inconsciente. Então, a gente precisa estar atento quando essas situações acontecerem. Os preconceitos, com base em todos esses estereótipos, ou então em todas essas categorias que a gente administra, a gente cria pré-conceitos. Então, a partir disso, eu falo, não, eu tenho um conceito, eu acredito que é dessa forma. A partir desse momento que a gente fala, eu acredito que, é como se a gente estivesse lidando com uma crença. E crença é aquilo que a gente não questiona. A gente simplesmente acredita. Então, fazendo um overview, quando a gente fala de viés inconsciente, né, e de todo esse cenário de relações de pessoas, a gente precisa estar atento nos preconceitos que a gente tem formado com base nas nossas vivências, nas nossas experiências, ou até mesmo na criação que nós recebemos na primeira infância, para que esses preconceitos não interfiram nos nossos posicionamentos e relacionamentos hoje em dia, né? E com base nisso, a gente começa a questionar algumas crenças dentre determinados assuntos. Porque quando você tem uma crença que você não questiona, você tende a seguir um único caminho. Mas a partir desse conceito, quando você entende e você questiona, a sua visão se abre para novas possibilidades. Vamos até aqui? Muito bom? Eu gostaria de mostrar essa imagem para vocês, né? Não vai dar para a gente fazer aquela dinâmica, quem é, né? Mas quando a gente olha tão somente essa foto, a gente tende a perguntar, quem seria essa jovem senhora que está aqui na tela, né? Essa é a Ursula Burns, eu não sei se todos conhecem, mas ela é uma das mulheres mais influentes do mundo. Ela está na relação das mulheres mais importantes dentro do setor de tecnologia. Para quem não sabe, ela foi CEO da Xerox de 2006 a 2016 e hoje ela faz parte do conselho da Uber, né? É uma pessoa realmente que tem uma história magnífica que eu até compartilho para quem quiser se aprofundar. Ela escreveu um livro, e aí quando a gente para poder entender as escritas do livro dela, como que ela se apresenta, né, e o que ela fala, eu vejo que tem um momento de apresentação que ela fala que é uma pessoa que foi muito além das estatísticas. Afinal de contas, trata-se de uma mulher negra que ocupa uma posição de liderança. Há muito tempo atrás, sempre teve posições de influência, né? Foi da Casa Branca e hoje representa e trabalha num dos conselhos super importantes, em uma das startups que a gente pode dizer que tem o maior sucesso, que atua em várias partes do mundo, né? E aí ela vai contando a sua história. E ela pega e fala de uma frase que representa muito ela, né? Que é, onde você está não define quem você é. E conforme a história vai evoluindo, ela começa a falar muito da mãe dela. E a mãe dela, a Olga Burns, tinha 6 lições para a vida. E essas lições que ela aprendeu ainda na primeira infância, na construção dela enquanto pessoa, ela carrega para a vida e ela fala o quanto que essas lições interferem na pessoa que ela se tornou, na profissional que ela é e nas decisões que ela toma. É o típico exemplo do viés consciente, nesse caso super positivo. Então, dentre as 6 leis que a mãe dela passou para ela e ela carrega para a vida, ela tem, ó, deixe para trás tudo aquilo que você não pode carregar, né? Não deixe o mundo acontecer, aconteça você para o mundo. Cuide de si e dos outros, né? Não faça nada que não deixe a sua mãe orgulhosa. Onde você está
não define quem você é, né? E a última, Deus não gosta de coisas erradas. Então, ela carrega essas lições como vida para o dia a dia, para as decisões e para profissional, para líder que ela é. Então, essas nossas construções, elas podem ser super positivas, como no caso da Úrsula, ou ela também pode trazer e levar a gente para algumas armadilhas de convivência. Então, é importante a gente identificar. Porque a partir do momento que a gente identifica, a gente sabe o que vai para o bem, o que não vai tão bem assim. Tá? E aí, eu trago para vocês, diante de tudo isso que a gente falou nesse pouco tempo, né, para que a gente tenha, né, toda essa sensação, segurança psicológica, trabalhe num ambiente onde eu possa reconhecer meus viés, onde eu possa aprimorar a pessoa e a profissional que eu sou, eu preciso gerar um sentimento de pertencimento. Esse sentimento de pertencimento, ele vai fazer com que o nosso ambiente, essa sala, por exemplo, seja mais inclusiva. Lisa, e como que nós podemos gerar esse sentimento dentro das equipes que a gente trabalha, tá? Então, o primeiro ponto, gente, seja transparente consigo mesmo e com as pessoas que estão dentro dessa sua relação de trabalho, tá? Empodere as pessoas que estão com você, independente de ser o seu gestor, de ser o seu colega, de ser uma pessoa que está trabalhando ali, empodere as pessoas. Isso nos transforma grandes pessoas no final, tá? Alinhe a comunicação. Nada como uma comunicação de fato clara, transparente e que não haja dúvidas. O recado ele precisa ser transmitido de forma que todos entendam. E acima de tudo, motive-se. Motive-se e cuide da motivação do clima que você está inserido, dentro do contexto que você está inserido. Essas são lições que são válidas, não só para o gestor, mas para todos nós que trabalhamos junto dentro desse contexto de comunidade, de equipes, né, de áreas, de regional principalmente, tá? E aí, turma, para fechar com vocês, eu gostaria de deixar uma frase que eu amo de paixão, tá? A mente que se abre a uma nova ideia, ela jamais voltará ao tamanho original. Então, que a gente possa se abrir a conhecimentos, a transformações e que a gente possa, de fato, transformar o mundo em um lugar por mais razões para brindar. Tudo bom? Boa? Boa, boa. E agora a gente abre para perguntas, se alguém tiver. Alguém? A Lana está ali com o microfone só esperando os nossos colegas. Calma, só um de cada vez. Leva lá nela. Opa, tá chegando. Não. Vai. Tenta. Pronto. Boa, querida. Pode falar. A minha pergunta é sobre a companhia, né? Tipo, como que você acha que a gente está lidando com as armadilhas do viés inconsciente aqui dentro da companhia, para a gente ser mais inclusivo e tudo mais? Quando a gente fala de viés inconsciente dentro da companhia, principalmente dentro do contexto que nós estamos inseridos, a gente vem trazendo muito letramento nos últimos anos, né? E a partir do momento em que a gente traz esse letramento, a gente abre para novas possibilidades de pensamento. Enquanto companhia, eu vejo que nós estamos evoluindo, né? A gente já esteve muito mais distante dentro desse contexto. Mas hoje a gente já sabe o que é o viés inconsciente, a gente já se policia. Então, nós estamos, de fato, em um processo evolutivo. Respondi? Bom demais. Alguém mais? Cabe mais um aí, gente. Não me deixa sozinho, não. Opa, olha lá. A Lana fica guardando todas as melhores perguntas para ela. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, querido. Eu queria saber um pouquinho mais da sua visão sobre como que a gente pode não cair nessas armadilhas, nos enganando, achando que é uma coisa meio subconsciente nosso, que a gente tem um instinto que pode nos levar a um caminho melhor. Sim. Como a gente tomar esse cuidado de não cair nessa auto-enganação mesmo? Perfeito, ótima pergunta. Obrigado. Eu acho que o caminho é a gente sempre se policiar no momento de uma colocação,
em um momento de uma decisão, muitas das vezes a gente quer ir pelo ímpeto, né? De pegar e já responder. Eu acho que a gente precisa parar, sabe, aqueles 30 segundos importantes, você para e se questiona. Pera, será que a minha avaliação está correta? Será que o que eu entendi de fato é o que a pessoa está querendo dizer? 30 segundos é o suficiente para você parar, pensar e tomar uma decisão. Se você for no ímpeto da resposta, você pode sim ser pego em uma armadilha do viés inconsciente e talvez tomar uma decisão, colocar uma palavra ou até mesmo expressar uma reação que não seja tão colaborativa e acaba tornando um clima menos inclusivo. Obrigado. Boa? Bom demais. Opa, olha lá. Chega lá o microfone. Enfim, a gente conhece aqui na companhia uma cultura muito alinhada com o reforço da meritocracia. Eu queria entender como é a melhor maneira de fazer o alinhamento com esse viés inconsciente e consciente junto com a cultura de meritocracia que a gente tanto fala aqui dentro. Acho que é fazer essa junção. Acho que deve ser difícil, deve ser contraditório em alguns momentos. Eu queria saber quais são as melhores práticas que a gente vem colocando dentro aqui da companhia para fazer isso acontecer da melhor forma. Pergunta ótima. Primeiro eu tenho que te agradecer pela pergunta. Assim. Não existe, tá, de fato, a meritocracia se a gente não se observar e entender dentro do contexto do autoconhecimento que a gente tem preconceitos, que a gente carrega estereótipos e que esses preconceitos, estereótipos e até mesmo crenças que o nosso cérebro, que é uma máquina de produzir histórias, cria e a gente adora cair em todas elas, se a gente não reconhecer que a gente tem esses preconceitos, estereótipos e crenças, a gente acaba jogando contra o processo de meritocracia. Para que a meritocracia ela de fato aconteça, suas decisões precisam ser racionais. Você precisa avaliar resultados, você precisa avaliar contextos, você precisa avaliar um período, né? E se você vai muito no ímpeto, você possivelmente vai cair em uma armadilha e poderá ser menos meritocrático, tá? Então, o viés, ele está altamente ligado, sim, a esse processo como um todo. Porque se você é uma pessoa que toma decisão muito no ímpeto, ali, da emoção, né? Com certeza você pode estar sendo direcionado por algum viés. Então, o autoconhecimento, o momento de reflexão, esse pare e pense, é fundamental para que a gente tome as melhores decisões, para que a gente direcione melhor as pessoas e que construa um clima, de fato, propenso a essa colaboratividade e para que as pessoas, de fato, exerçam, né, o seu alto potencial e possam dar passos ainda maiores. Nada, isso aí, muito bom. Leninha? A Manuela tem uma pergunta aqui do YouTube. Tá bom. Qual você considera o primeiro passo para identificarmos os nossos vieses inconscientes negativos? Tá bom. Eu acho que o primeiro passo é a gente aceitar que todos nós temos vieses. Não existe. É natural do nosso corpo. Como eu falei para vocês, é como um piscar de olhos. Ele acontece, ele é rápido e a gente não consegue nem medir quantas vezes ele está acontecendo no nosso dia a dia. Então, o primeiro passo é aceitar. Depois que você aceita que você tem o viés inconsciente, você se observa para identificar quais desses vieses você carrega, né? Uma história muito interessante que eu ouvi uma vez foi de até uma professora, que ela falou que no relacionamento dela com um aluno, toda vez que esse aluno perguntava ou direcionava, né, qualquer interação com ela, ela já se armava. No momento que ela se armava, ela era ríspida com ele. E ela não entendia por quê. E ela já tinha se percebido que esse relacionamento não estava legal. E ela começou a se observar. O que essa pessoa traz de lembrança para mim? No final das contas, ela lembrou, né, dentro de um desses momentos de interação, que aquele aluno lembrava um ex-namorado dela, que o término não tinha sido muito legal. Então, por conta dessa lembrança que ela nem tinha consciência, ela sempre se armava quando o aluno fazia uma pergunta. Ela era menos receptiva, o direcionamento dela também era curto e grosso, e isso até impedia o desenvolvimento dele. Então, eu acho que o primeiro passo, né, resumindo, é se auto-perceber, se auto-investigar, né, e se autodesenvolver, né? E também estar abertos, porque às vezes nas construções do dia a dia, a gente escuta
e com isso a gente vai lembrando, vai fazendo as nossas cognições racionais para que a gente perceba de fato qual que é o nosso viés. Boa? Temos mais alguma? Não? Estamos por aqui? Kevin? Tem uma. Vai lá. Lisa, a construção de uma companhia com mais diversidade e inclusão passa pelo recrutamento e seleção, Sim. né? Como é que a gente pode, quais são as boas práticas na tua visão, de que a gente pode diminuir o viés inconsciente lá na porta de entrada, no recrutamento e seleção? Tá. Quando se fala de uma organização que está abrindo as portas para esse contexto como um todo, a gente precisa de fato, tendenciar e estabelecer alguns indicativos até para melhorar, né? A gente precisa trabalhar dentro do processo seletivo de forma a equalizar, né? Então, eu vou abrir uma vaga para gerente de operações na logística. A gente já tende a colocar o artigo do "o" gerente de operações, né? Então, dentro do processo seletivo, a gente precisa começar a estabelecer normativas. Tem o processo? Vamos tentar, então, trazer dentro da estatística 50% de um grupo, 50% de um grupo, dentro desse grupo interseccionalizar, né? Trazer mais pessoas que completem essa diversidade de forma igualitária. Então, acho que o primeiro passo, né, e é o que a gente até aplica, é estabelecer métodos, né? Normativas para que a gente guie como KPIs, para que a gente possa aí sim se abrir. E dentro do processo como um todo, durante as entrevistas, a gente precisa ter um forte treinamento e até mesmo autopercepção com o grupo de recrutamento, para que a gente não faça perguntas tendenciosas que classifique ou que categorize dentro desses grupos, né? Se a gente quer encontrar as melhores pessoas, a gente não pode categorizar. A gente precisa descobrir. E para se descobrir, a gente vai precisar ouvir de forma ativa e empática. Acho que respondi, né? Perfeito. Boa? Isso aí, turma. Acho que é isso, né? A gente se propôs a fazer um momento rapidinho. Esse foi o nosso primeiro encontro. A gente vai ter outro aí logo mais, né, Guedes? O Guedes aqui, ó, meu companheiro, já firmou aqui o compromisso que é o próximo. Depois vem outras pessoas, Celestino também está na agenda. E eu espero que seja positivo. Aguardo aí feedbacks de vocês para que a gente possa estar sempre evoluindo e trazendo temáticas interessantes que contribuam para o desenvolvimento de todos. Fechado? Fechado. Muito bom. Aê! Boa. Só isso, gente. Vamos fechar.